bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast CRI. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira, às 20 horas, conto uma história baseada num fato real. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos. É eles que ajudam esse canal a continuar crescendo. Hoje, não, no último podcast, falamos de Orlando Bosch, uma das várias pessoas que tentaram assassinar Fidel Castro. Fizemos uma série longa falando sobre Fidel. Hoje, mudaremos de figura principal. Falaremos de uma pessoa que seduziu as massas, organizou o culto ao redor de si e tornou o fascismo socialmente aceitável na Itália. De quem estamos falando? De quem? Benito Mussolini, o antigo Duce dos italianos. De 1922 a 1945, o ditador governou o país no sul dos Alpes. Mussolini foi um mestre da agitação política, cheio de sonhos de poder imperial e grande modelo de homem que tomou o poder na Alemanha em 1933, Adolf Hitler. Benito Mussolini ainda é um mito para muitos italianos hoje. Vários milhares de seguidores fazem uma peregrinação ao seu túmulo todos os anos. Ele nasceu em 1883, na pequena aldeia de Predappio, na Emília-Romagna. Sua mãe, Rosa, era uma ambiciosa professora de ensino fundamental, a quem Mussolini devia sua educação em um internato católico. O pai, Alessandro, trabalhava como ferreiro. Na verdade, essa era uma casa de uma família muito sólida para as condições da época na Itália, que estava, na época, devastada pelo caos e por problemas econômicos. Mas o jovem Mussolini já era um rebelde. Teve dificuldade em se submeter à autoridade e aceitar certas regras sociais. É por isso que ele abandonou cedo seu trabalho de professor na classe média e fugiu para a Suíça, em 1902. Lá, e mais tarde em Trento, que pertence à Áustria, levou uma vida instável. Mussolini testou seus talentos como agitador político e desenvolveu um grande interesse por teorias políticas. Ele não se submeteu a nenhuma ideologia. Ele mudou suas crenças políticas assim que achava útil. Em 1909, Mussolini retornou à Itália e inicialmente trabalhou como jornalista político. 6 anos depois, casou-se com sua esposa Rachel, com qual teve 5 filhos. Mussolini ficou gravemente ferido na Primeira Guerra Mundial. Rapidamente retornou ao cenário político após sua recuperação. Fundou habilmente um novo movimento fascista. 23 de março de 1919, fundou a Liga do Combate Fascista, também conhecido como Camisas Negras, em Milão. Ex-combatentes da linha de frente, moradores de rua politicamente e, acima de tudo, numerosos filhos de grandes proprietários de terra do norte da Itália, reuniam-se nessas tropas de combate. Eles estavam unidos por um anseio, por um ativismo violento e politicamente pouco claro. O terror sangrento nas ruas logo reinou nas cidades do norte da Itália. Os fascistas foram particularmente duros contra os socialistas, os comunistas e a minoria eslava. Mas Mussolini não podia tomar o poder na Itália apenas com as alianças de combate. O medo de uma nova revolução era muito profundo entre os detentores do poder político do governo de Giovanni Giolittini e do seu sucessor Ivano Bonomis.
Mussolini, portanto, trabalhou febrilmente num plano. Transformou o movimento fascista no Partito Nazionale Fascista, PNF. Tornou ele legal e perseguia principalmente o acionismo militar. Esse novo partido estava subordinado ao próprio Tusse, líder, e foi oficialmente eleito para o parlamento italiano nas novas eleições de 15 de março de 1921. A dupla estratégia de Mussolini de, por um lado, aproveitar o potencial ameaçador dos fascistas violentos e, por outro lado, chegar ao poder com um partido legal, funcionou perfeitamente. Quando o governo de Bonomi caiu em fevereiro de 1922, Mussolini aproveitou a situação, aumentou a pressão através de novas ações violentas por parte das ligas combatentes nas ruas da Itália. Ele exigiu que o poder fosse transferido para os fascistas e finalmente conseguiu isso. 28 de outubro de 1922, Mussolini e seus seguidores marcharam para Roma. O fascismo se transformou em um movimento de massas. Apenas 3 anos depois, o Duce anunciou a sua ditadura pessoal e converteu gradualmente o sistema político italiano num estado totalitário no final da década de 1920. Mussolini usou toda a gama de meios de propaganda para expandir seu governo. O fascismo italiano foi uma ditadura adaptada a Mussolini. Ele usou todos os meios possíveis para promover o culto ao seu redor. Expandiu o fascismo, como eu já falei, no movimento de massas. Nesse movimento, o indivíduo não contava nada, apenas a comunidade importava. Mussolini implementou este princípio mesmo com os filhos mais novos. As crianças foram empossadas no Duce desde o início da organização fascista. Mais tarde, Hitler imitou esse princípio com a juventude hitlerista. Eventos de massa, como marchas militares, grandes eventos esportivos, deviam promover o apoio da população. Era quase impossível evitar a presença do Duce. Havia postais com o retrato de Mussolini por todos os lados. Cinemas itinerantes traziam o ditador nas telas até o último canto do sul da Itália. E os jornais faziam o resto. Mussolini estava por toda parte. E essa foi também a sua reivindicação quando se tratou de expandir a esfera no poder da Itália. E queria desenvolver o Império Romano da Antiguidade e expandir seu império através do Mediterrâneo, do Oceano Índico. Em 1934, Mussolini declarou a Líbia uma colônia italiana. Um ano depois, atacou o que é hoje a Etiópia. Participou da Guerra Civil Espanhola ao lado de Franco e, finalmente, entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha em 1940. No início da década de 40, o fascismo foi lentamente sendo criticado pelos compatriotas de Mussolini. A Itália estava exausta pelas constantes guerras. Lentamente, muitas pessoas perceberam que o fascismo italiano não oferecia soluções para os enormes problemas do país. Quando Mussolini liderou sozinho a campanha contra a Grécia em 1940, o constrangimento foi total. O exército de Hitler teve que intervir para evitar a rendição italiana na Grécia. Seguiram-se derrotas após derrotas que finalmente selou o destino político de Duce em julho de 1943. Quando as tropas aliadas desembarcaram na Sicília em 9 de julho de 1943, o Grande Conselho Fascista, o órgão constitucional do fascismo, depôs Mussolini. Ele foi detido e eventualmente
encarcerado na Cordilheira Gran Sasso, em Abruzzo. Mas os novos inimigos de Mussolini não contavam com Hitler. Ele libertou seu aliado numa ação espetacular e, ao mesmo tempo, o norte da Itália foi ocupado pelas tropas alemãs. Ele instalou Mussolini como líder das áreas ocupadas pelos alemães na Itália, também conhecida como a República Fantoche de Salò. 2 anos depois, quando a rendição dos alemães já não podia ser evitada, Tutsi tentou fugir para a Suíça com sua amante Claretta Petacci. Mas ele foi capturado por combatentes da resistência italiana em 27 de abril de 1945 e baleado com sua amante. Nos próximos episódios, falaremos mais das pessoas envolvidas com Mussolini, da sua amante, das suas tentativas de assassinato. Ficaremos expert em Mussolini, assim como ficamos expert nos últimos episódios, quando falamos sobre Fidel Castro.